De hoje à noite, a gente poder pensar um pouco como nós estamos em relação à nossa fé nesses últimos dias. Irmão, nós passamos 5 meses fechados, distantes da igreja, não tínhamos culto. E a minha pergunta hoje à noite é: qual o tamanho da sua fé? Como ela está? Depois desses 5 meses que nós estivemos longe da igreja, que não tivemos reuniões presenciais, como que você manteve a sua fé? E eu queria pegar um texto que está em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, para todos nós, você que está em casa e nós que estamos aqui. Mateus capítulo 8, versículo de número 5. Ele fala a respeito de um homem que ele demonstra a sua fé. Ele mostra a todos nós e dá um exemplo de fé. Mas eu gostaria de hoje a gente poder pensar um pouco para que a gente pudesse ver como nós estamos e aonde está a nossa fé. Capítulo 8, versículo 5 diz assim: Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: Vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre na minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade dos meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer: vão, e eles vão, ou venham, e eles vêm. E se digo a meus escravos, façam isso, eles o fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E também lhes digo, muitos virão de toda parte, do leste e oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus disse ao oficial romano: Volte para casa. Tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Amém. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero colocar diante do Senhor agora a minha vida. Quero colocar diante do Senhor cada um dos nossos irmãos que estão aqui, aqueles que estão na sua casa. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor venha ministrar agora em cada coração, ó Deus. Venha, ó Deus, levar-nos à compreensão da Tua palavra, ao entendimento da palavra do Senhor na nossa vida. E que o Espírito Santo do Senhor leve cativo a nossa mente, o nosso coração, às coisas do Senhor, para que possamos ouvir a Tua voz, para que possamos sentir o toque do Senhor na nossa vida, para que possamos ver, ó Deus, o quanto o Senhor tem para fazer na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui hoje à noite, ó Pai, olhando para a nossa vida, para a nossa fé, para ver, ó Deus, o que nós precisamos melhorar, e que o Senhor esteja trabalhando na nossa vida. Em nome de Jesus, nós oramos, te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Bom, nós olhamos para essa história, quando Jesus fala a respeito desse acontecimento, nós estamos olhando para um homem que era conhecido e reconhecido. Uma pessoa que todos sabiam quem era, porque ele era um soldado romano que cuidava de 100 homens. O texto diz que ele era um centurião, então ele cuidava. Só que naquela época não existia também só aquele homem, mas existiam mais ou menos uns 6.000 homens, soldados que faziam a guarda, porque o caminho que seguia era muito perigoso. Então precisavam de soldados ali para guardar tudo que era levado e o que era trazido.
E esse homem cuidava então de 100 soldados, ele era responsável por 100 soldados. Só que o texto diz, e nós entendemos que esse homem não era um homem religioso, um homem que tinha suas crenças, ele sabia o que era autoridade, porque o texto diz, mas ele não era um homem que a gente pode dizer que tinha sua vida voltada para Deus. Para aquilo que às vezes a gente espera quando vemos um acontecimento ou um texto ou algo que fala na Bíblia, assim, uma pessoa crente. Quantas vezes nós enxergamos situações e a pessoa não é crente? E nessa situação aqui a pessoa não tinha uma religiosidade, uma fé, alguma coisa, mas ele sabia o que significava ter autoridade. Então, quando esse homem chega diante do Senhor Jesus, ele chega sabendo com quem ele estava falando. A atitude daquele homem era de falar com uma pessoa, sabendo quem ela era e o que ela podia fazer. Quando nós, então, também chegamos diante do Senhor, nós precisamos saber com quem nós estamos falando. Quem é a pessoa que está para nos atender. Quando você se coloca diante do Senhor e quando você ora, você tem certeza de quem está ouvindo a sua oração e o quanto ele pode fazer. Amém? Quando você ora, você tem essa certeza desse Deus que ouve e que responde. E que às vezes não responde na hora que nós queremos, não responde da forma que nós queremos, não é de imediato. Às vezes o tempo passa, mas nós sabemos para quem nós estamos pedindo, com quem nós estamos falando. Nós temos que olhar para a nossa vida hoje e pensar como é que nós estamos depois desse tempo de pandemia, de quarentena, que foi só protelando e passa de um dia, passa para outro, e volta no outro, e volta e abre tudo e fecha tudo, e nós tivemos que cultivar a nossa vida e a nossa fé. E toda vez que nós pensamos nisso, nós temos que entender que precisamos a cada dia regá-la. Precisamos a cada dia colocar diante de Deus a nossa vida, a nossa fé, para que nós possamos saber como é que nós estamos diante desse Deus. A Marilene dando aula para as crianças, e uma das crianças tinha lá uma experiência, que é a experiência do feijão, e a criança colocou o feijão, e regou o feijão, e deu o feijão, e ela ficou impressionada. Aí ela mandou uma mensagem para a Marilene, dizendo assim, tia Lene, olha o que aconteceu, eu plantei, reguei e nasceu o feijão. E ela ficou impressionada porque acho que ela nunca imaginou que aquele feijãozinho pudesse realmente dar o feijão. A fé, quando nós estamos colocando ela em ação, nós precisamos lembrar que ela é comparada ao grão de mostarda que enfrenta todos os obstáculos para chegar no seu objetivo. Enfrenta todos os obstáculos para que a árvore ela possa continuar frondosa. Ela não para diante de uma pedra, diante de um obstáculo, porque as suas raízes vão envolvendo aquela pedra e passam por ela para que ela possa alcançar a água e para que ela possa buscar os nutrientes que ela precisa. Se nossa fé, e hoje de manhã eu falei a respeito da multiplicação dos pães na escola bíblica, quando nós encontramos Jesus falando sobre a multiplicação dos pães, e ele estava ali ensinando os seus discípulos a respeito da crença em Deus, mostrando que a confiança tinha que estar em Deus, para que as coisas pudessem acontecer. Aquele momento nós vemos o Senhor Jesus, os seus discípulos e a multidão. Como que aquela multidão estava ali? Esperando o quê? Esperando qualquer coisa. A fé que eles tinham, não sei se eu posso dizer que eles tinham fé que ia vir comida.
Eu não sei se eles acreditavam naquele momento que Jesus ia dar alguma coisa para eles comerem. Porque não foi esse o objetivo, eles não estavam lá porque eles queriam comida. Eles estavam lá porque eles queriam ver os milagres acontecendo, eles queriam ver algo acontecer na vida de qualquer um. Então eles não estavam lá por causa da comida. Aquela multidão, às vezes, estavam ali reunidas só para presenciar alguma coisa. Será que nesse tempo de pandemia a sua fé ficou como a dessa multidão que estava ali? Se acontecer está bom e se não acontecer está bom também. Como é que nós temos alimentado e temos vivido hoje, depois desse tempo em que voltamos, e como que nós estamos? Ou a nossa fé está como a fé que os discípulos tiveram naquele momento, em que eles ficaram questionando, olha, Filipe disse assim, olha, manda todo mundo embora porque não tem comida para esse povo. Mesmo se a gente tivesse 200 denários, não teria dinheiro para dar comida para todo esse povo. O André disse assim, olha, tem 5 pães e 2 peixinhos e não é nada. Não vai dar para ninguém. Como eu disse hoje de manhã, às vezes a gente olha para os 5 pães e 2 peixes e você pensa na sua casa. Será que daria para a sua família 5 pães e 2 peixes? E aí ele olha e diz assim, não vai dar. Será que a fé está como a desses discípulos que olharam para aquele momento e não conseguiram ver que algo pudesse acontecer? Não conseguiram ver que estava ali o homem do milagre. Estava ali o homem que podia fazer tudo. Ou a nossa fé está como a fé que Jesus teve quando ele olha para aquela situação, pega os 5 pães, os 2 peixes, e o que ele faz? Deus, o senhor não podia mandar mais? Nada. Ele só pega e diz assim, obrigado, agradece e manda distribuir. E o milagre acontece. Eu não sei como, mas eu acho que o pão, ele ia cortando um pedaço, ele aumentava. Ele cortava um pedaço, ele aumentava. Cortava um pedaço, ele aumentava. Mais ou menos como o rabo de lagartixa, você corta, nasce outro. O pão foi a mesma coisa, o peixe é a mesma coisa. Porque não multiplicou, não virou aquela montanha de pão e aquela montanha de peixe, e todo mundo foi pegando. Aí a gente tem que parar diante dessa situação e pensar, a nossa fé está hoje como a da multidão? Está hoje como a dos discípulos? Ou está hoje crendo que Jesus realmente vai fazer um milagre? Vai agir de uma forma poderosa e que nós vemos que Deus está fazendo. Temos orado pela Aline. Temos orado pela Aline, Deus tem feito um milagre. Os médicos olham para a situação e dizem assim, não acreditamos, porque a situação da Aline, o problema que ela tem, ele só progride, nunca regride, não é, Felipe? E ele está regredindo, né? Ou ele estaciona ou ele progride. O Felipe está concordando lá. Não regride. E o médico pega o exame da Aline e diz assim, impossível. Impossível para quem? Para o homem. Impossível para quem? Para o médico. Eu já contei aqui meu testemunho, irmão. Eu tinha um coágulo de sangue na cabeça, Deus limpou, e quando a médica pega, disse assim, não é possível. Não tem marca de cirurgia, não podia sumir. E foi um milagre de Deus. E ela pega e diz assim, não, a máquina estava quebrada. Aí faz outro exame. O médico pediu outro exame também para a Aline, quando estacionou, quando começou a regredir, ele falou, faz outro. Não pediu, mas o médico olha e diz assim, impossível. Aos nossos olhos e aos olhos humanos, impossível. Mas a fé, ela supera tudo isso. A fé, ela faz a diferença em tudo isso. Ela muda a história. Ela alcança aquilo que nós não estamos vendo. A fé faz algo que é inacessível a nós,
como seres humanos, nós não podemos atingir. Mas quando nós colocamos a nossa fé no homem que multiplica pães e peixes, no homem que para o tempo, no homem que multiplica, que cura, que salva, que restaura a vista aos cegos, no homem que ressuscita o morto, quando a nossa fé está nele, e quando nós olhamos para esse Jesus, que a fé está nele, e ele é tudo o que nós precisamos. Quando nós olhamos esse homem chegando diante de Jesus, primeira coisa que nós vemos nesse homem, ele chega independente da sua vida, do que ele era. Diante de Jesus, nós não somos ninguém. Diante de Jesus, somos somente nós. Diante de Jesus, somos os servos. Diante de Jesus não há títulos. Diante de Jesus não há pastor. Diante de Jesus não há contrabaixista, baterista, não há nada. Diante de Jesus, há quem? O servo. Aquele que está para servir o próximo. E quando nós então chegamos, aquele homem olha para Jesus e diz e chega diante dele, e aquilo que acontece é algo que, naquela situação, o centurião não faria aquilo. Uma pessoa que comandava exército, ela não faria o que ele fez, implorando por algo. O centurião, como ele disse aqui, o texto, quando você pega lá, eu sei o que é autoridade, porque eu mando e a coisa acontece. Mas o texto diz que quando ele chega, na minha versão, que é a nova versão transformadora, ele diz assim, que ele chegou, aproximou e suplicou. Em outras diz que ele implora. O centurião não faria isso. O centurião, um homem que, independente da sua posição ali, mas como centurião, ele mandaria. E tem que obedecer. Mas naquele momento, ele se coloca na posição de uma pessoa comum. E implora. E o texto diz, suplica. Por quem? Vocês viram no texto aí por quem que ele suplica? Ele suplica por quem? Por alguém que nem da família dele era. Aquele homem que chega, que não se preocupa com o que iam dizer dele. Não se preocupa se depois ele seria motivo de chacota, dizendo assim, olha, você não precisava ter se humilhado desse jeito. Você não precisava ter passado por esse vexame. Você não precisava ter feito isso. Era só você ter mandado e a coisa ia acontecer. Ele não faz, ele não se preocupa com nada disso. Mas ele vai lá para pedir pelo seu servo. Num comentário que eu vi de uma pessoa, diz assim, que ele foi lá pedir pelo seu amigo. Porque parece que alguns dizem que havia uma relação mais do que servo. Uma relação de amizade entre esse centurião e esse moço que estava doente, que era um soldado dele. Mas não era só um soldado. Dizem alguns que eles eram amigos próximos. E o texto, quando ele vai, diz assim, o texto, versículo 6, Senhor, o meu criado está em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Na versão que eu li, que eu tenho, diz assim, sofrendo dores terríveis. E ele vai atrás de Jesus, colocando a sua fé, a fé que ele tinha, que nem era religioso, e aí nós precisamos ver, como cristãos, como nós estamos quando alguém pede oração. Esses dias eu passei aí colocando vários pedidos de oração. Tenho falado sempre, irmão, quando você receber um pedido de oração, que eu tenho uma lista de transmissão dos membros da igreja, então eu mando para todo mundo. Irmão, recebeu, ora na hora. Não fala assim, à noite eu vou orar. Sabe o que vai acontecer à noite? Fala o que vai acontecer à noite. Você vai esquecer. Sabe por quê? Porque você vai receber mais uns 30
WhatsApps, mensagens, e você não vai lembrar de orar. A não ser que você anote. Se você não anotar, você não vai lembrar. Então, quando você receber, ore. Coloque a sua fé em ação. Não deixe para depois. Então, nesses pedidos, quando eu passo, ore. Porque pode ser, irmão, que naquele momento, aquela pessoa possa estar igual esse moço, sofrendo dores terríveis, sofrendo emocionalmente, angustiado, abatido, às vezes passando por um momento que a gente não imagina. Às vezes, quando chegam algumas mensagens para mim, eu tenho que dar uma redigida nela para que a gente possa entender, todo mundo possa entender. Esses dias atrás eu pus uma mensagem aí, quase virou uma confusão do Rafael. Acharam que o Rafa já estava lá, já passando mal. Não, era um Rafael que era amigo de outra pessoa. Mas eu coloquei, e aí as pessoas, nossa, olha o que aconteceu com o Rafael. Não era esse. E ainda que eu redigi, conversei com a minha esposa, falei assim, como que eu ponho? Porque vai dar confusão. Mas, irmão, quando nós colocamos, use a sua fé. Como esse homem, ele chega diante de Deus, e ele, diante do Senhor Jesus, colocando a sua fé, se humilhando diante daquela circunstância que ele não conseguia resolver. Irmão, é ruim quando alguma coisa sai da nossa mão ou não? Você fala assim, não consigo resolver isso. Não tenho o que fazer. Agora é a justiça, agora é o fulano, agora é o Beltrano, agora é o meu patrão, agora é não sei quem, e a gente vai colocando, fala assim, eu não tenho como resolver. E aquele homem chega diante de Jesus, diante daquela circunstância, se humilhando diante dele, dizendo para ele assim, olha, eu sei, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Quando nós oramos, e eu aconselho você a orar sempre nesse sentido, dizendo assim, Senhor, só o Senhor pode fazer. Não tente resolver aquilo que você não consegue. Não tente dar uma arrumada. Não tente manipular as coisas, porque é Ele que vai fazer. Não tente dar o seu jeito para que a coisa aconteça do jeito que você quer. Colocou diante dele? Entregue. Para nós que estamos aqui, para você que está em casa, coloque diante do Senhor. Deus, Ele tem algo para fazer, mas você precisa colocar a sua fé e acreditar que Ele está fazendo, mas chegar diante dEle com o seu coração humilde. Aquele centurião não precisava chegar desse jeito. Mas ele chega diante do Senhor, humilde, reconhecendo quem ele era e reconhecendo quem Jesus era. Reconhecendo o poder de Jesus, e ele então pede pelo seu amigo. E versículo 8 e 9, então, o texto diz assim, Jesus então diz que ia lá para fazer aí no versículo 8 e 9 diz assim, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres na minha casa. Apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito a autoridades. Tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Quando nós ouvimos um homem com autoridade falando a respeito da importância de saber o que Jesus podia fazer, faz-nos entender que a nossa fé precisa ser parecida com essa. Para a gente poder, quando colocar algo diante de Deus, saber que Ele vai agir. O texto, ele diz assim, olha, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. O Senhor não precisa ir lá porque a minha fé, a minha religião, eu não tenho esse laço. Então o Senhor não precisa, mas eu sei que o Senhor pode fazer. Mas eu sei que o Senhor pode agir. A confiança dele estava totalmente em Jesus.
A confiança dele não estava no que ele era, porque ele já sabia que ele não podia fazer. Penso eu que ele foi procurar Jesus porque ele já tinha procurado médicos antes de procurar Jesus. Pensamento meu, não é a Bíblia que diz, isso é o que eu penso, porque sempre procuravam primeiro os médicos, os curandeiros, tudo que tinha naquela época. Lembra da mulher hemorrágica? O texto diz que ela gastou todo o dinheiro que ela tinha procurando a cura e não resolveu. Aí ela vai procurar Jesus e toca nas suas vestes e ela é curada. Então antes procuraram tudo, não resolveu. Então ele vai até Jesus. Pega a minha garrafinha d'água fazendo um favor aqui, Murilo, por favor. Esqueci de subir com ela. Obrigado. Desculpa os irmãos. Bom, então, quando ele se posiciona confiando totalmente em Jesus, porque ele sabia da autoridade do Senhor, do poder dele, então quando ele vai falar com Jesus, ele já sabia o que ele queria. Ele sabia e sabia quem era Jesus, porque ele não era uma pessoa desinformada. Ele não era uma pessoa que chegou lá, disse assim, vou pedir para ele, vamos ver o que ele faz. Quando ele fala, Jesus, eu vou lá, ele diz assim, não precisa, porque só uma palavra sua já resolve o problema. A sua fé hoje está dessa maneira, aonde você acredita que uma palavra é suficiente. A sua fé hoje está, nesse momento, acreditando que Deus tem guardado a sua vida, que Deus tem te livrado do pior, que independente do que esteja acontecendo, você precisa colocar-se diante dele para que algo esteja sempre acontecendo na sua vida. Para que você possa entender que o que ele falar vai acontecer. O texto no versículo 13, quando ele fala, Jesus fala então no versículo 13, então Jesus disse ao oficial romano, volte para a tua casa, tal como você creu, isso acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Olhar para o que acontece naquele momento, do jovem ter sido curado, dependeu somente daquilo que aquele homem, da forma com aquele homem creu. A fé que aquele homem tinha, ela foi levada ao extremo para que ele pudesse ver o que Jesus podia realizar. A fé que aquele homem tinha no Senhor Jesus, sem que ele, porque nada fala aqui, que ele tivesse já tido alguma experiência dessa natureza. Pode ser que você nunca tenha tido uma experiência de um milagre na sua vida, de algo que Deus fez. Como eu disse, do que Deus fez na minha vida, irmão, eu tenho certeza do que Deus fez. Porque tentamos todas as coisas e não tinha resultado. Eu tomava remédio todo dia, convulsionava toda noite e não resolvia. E um dia Deus faz um milagre. Então, essa certeza faz com que, quando eu falo com Deus, quando eu oro, eu sei o que Ele pode fazer. Eu sei de como Deus age. Eu sei como que Deus ouve a sua oração. Eu sei como Deus ouve a minha oração. Agora, eu preciso a cada dia continuar acreditando que Ele pode fazer. Eu não posso deixar que um tempo que a gente passou, esse momento que nós passamos e que abriu uma lacuna na vida, abriu um buraco. Quantas pessoas hoje não estão na igreja? Quantas pessoas hoje durante essa pandemia, não assistiram uma live? Não viram uma pregação? Nós tivemos, irmão, vários momentos, era terça e quinta, era sábado, era domingo, se bobeasse, irmão, quase todo dia estava lá. E tinha gente que não entrava.
Às vezes a lacuna abriu, e isso abalou a fé. E isso deu uma balançada, e agora precisa ser restaurada. E agora precisa ser levantado de novo. Pode ser que você ainda esteja como esse centurião, mas pode ser que você esteja como Filipe, ou como André, que não via solução para aquela quantidade de pessoas, só com 5 pães e 2 peixinhos. Pode ser que a sua fé hoje esteja assim. A sua fé hoje esteja não tão boa como estava antes. Mas Jesus está para fazer o milagre. Jesus está para agir e operar um milagre grandioso para que você possa melhorar na sua fé, possa aumentar a sua fé. Você possa, às vezes pode ser que você está no barco e a tempestade está no barco, mas quem está no barco? Jesus está no barco. Lembra? Jesus estava no barco, a tempestade veio, aqueles homens ficaram todos apavorados, sem saber o que aconteceu. A gente vai afundar. E eles vão lá falar com Jesus, acordam Jesus, e Jesus dá só uma palavra e para tudo. Mas é porque eles estavam aprendendo ainda. É porque eles eram crianças na fé. É porque eles não conseguiam entender como funcionava esse negócio de falar, de orar, de colocar diante de Deus. E naquele momento que acontece aquela situação, Jesus acorda e acalma tudo e mostra para eles como que funcionava. No momento da multiplicação dos pães, eles olham, não vai dar certo, tem muita gente. O texto diz que eram só homens 5.000. Para a gente não aumentar muito, né, ao invés de falar de 15, né, que geralmente 3, vamos por 2 só. 2 está bom. 5 pães e 2 peixes para 10.000 pessoas está razoável. Melhor do que 15. Eles continuam olhando. Como que a gente faria? Será que a gente agiria da mesma forma? Esquece que você já sabe que multiplicou o pão. Será que você olharia e falaria a mesma coisa? Fala assim, gente, manda cada um para sua casa porque não vai ter comida. Só fala de Filipe e de André. E os outros? Os outros ficaram só na moita, né? Só ali dando aquela migué, né? Assim, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se vai dar certo esse negócio. Fé mesmo? Nenhuma. Não acredito que ali eles tinham fé. O único que tinha fé ali era Jesus. O único que sabia o que ia acontecer, porque o texto fala, ele já sabia o que ele ia fazer. O único que sabia era Jesus. O único que sabia que ia acontecer aqui, da cura do servo do centurião, era Jesus. Porque ele sabia que ele podia curar. Porque não tinha nada que era impossível para ele. Nada. Nada. Ele passa por uma festa, põe água no jarro e da água sai vinho. Põe a água, tira uma caneca, já não era mais água, era vinho. E ele nem orou. Não é? Ele nem orou. Ele falou, põe a água aí. Pois, agora tira e leva lá para o mestre de cerimônia. Ele não orou, ele não falou assim, Senhor, transforma essa água em vinho, do melhor vinho, do vinho celestial. Ele não fez nada disso. Porque ele já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia o que ele podia fazer. Então, a fé, nesse momento da cura do centurião, do servo do centurião, a única pessoa que sabia era ele e o centurião que confiou cegamente que Jesus podia curar. Amém? Confiou cegamente. Quando ele vai até Jesus, ele vai sem duvidar. Ele vai até Jesus com a certeza que Jesus podia fazer. Porque ele diz assim, quando Jesus fala que vai, ele diz assim, não precisa ir.
O senhor dá só uma palavra que é suficiente. Só uma palavra. E nós ontem estávamos lá na casa da minha cunhada. Ela tem passado por um momento e vamos orar por ela. E uma irmã mandou uma mensagem para ela e disse assim: só uma palavra é suficiente. A última palavra é dele. A última palavra é do Senhor. Ele disse assim: só uma palavra o senhor precisa dar. Só uma. E eu já estou feliz. Porque eu sei o que é autoridade. Ele se coloca diante do Senhor Jesus, sabendo que Jesus era autoridade. Olha a diferença, irmão. Não é chegar diante de Jesus e achar que ele é um comum, é como nós. Quando nós chegamos diante de Jesus, quando nós chegamos diante de Deus, nós chegamos sabendo quem tem autoridade. E ele chega diante de Jesus sabendo que a autoridade era dele. E ele então, quando ele fala, e Jesus então dá a palavra, e ele diz assim, e antes disso Jesus fala assim: não tem fé igual. Não vi em lugar nenhum essa fé. Pode ir, o seu servo já está curado. Qual foi a oração que Jesus fez, irmão? Sabe qual? A mesma da água em vinho. Nenhuma. Ele disse assim, pode ir, a sua fé, a como você acreditou, vai acontecer. Quando nós oramos, precisamos crer no que vai acontecer. Precisamos, não é determinar, diferente, irmão. Porque nós não determinamos nada, nós não mandamos em nada. Amém? Você que está em casa, amém? Não mandamos em nada, não determinamos nada. Nós oramos, entregamos diante de Deus, sabendo assim, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer. O Senhor tem autoridade. O Senhor é autoridade. O Senhor pode todas as coisas. Então, chegando como esse centurião, olha, o meu servo está doente. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa por ele. Eu vou lá, não precisa, só dá uma palavra. Então vai que o teu servo já está curado. Sabendo, nós temos que entender isso, que quando nós confiamos nele, nós temos essa fé grande na nossa vida, essa fé que nos ajuda a passar por qualquer momento difícil que tivermos. Essa fé que vai nos ajudar a permanecer nele. E essa fé, ela só procede, ela só acontece quando nós temos algumas coisas importantes. Primeiro, sabemos quem Deus é. Temos um contato com esse Deus. Lembra quando Paulo ele fala assim, olha, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, é de suprir as suas necessidades. Mas ele diz assim, o meu Deus, o Deus que eu conheço. Eu sei quem é esse Deus, então esse Deus pode fazer. Segunda coisa, que essa fé, a gente coloca ela em ação e vai acontecer quando a minha confiança está no poder dele, não no meu. Não é porque eu cheguei para falar com ele, não é porque o centurião chegou, foi o que ele mostrou, a confiança no Senhor. Quando eu sei quem Deus é, quando eu tenho confiança nele, quando a minha certeza está em Deus, que sempre fará o bem a mim. Essa convicção vai fazer com que tudo que eu coloque diante de Deus, Ele vê, Ele ouve, só que Ele também vai olhar o meu coração, para ver como é que eu estou, por que eu estou pedindo aquilo, por que eu quero.
Por que esse pedido? O que isso vai acrescentar na minha vida? Você já percebeu que tem algumas coisas que você pede que não acontecem? Às vezes eu olho e digo assim, eu acho que é porque Deus olhou o coração. Tinha uma segunda intenção. E aí Deus disse assim, não, aqui não. Com segunda intenção, não. O Felipe fala sempre algo, ele diz assim, às vezes ele fala, quando ele vem falar sobre oferta, sobre, a pessoa diz assim, às vezes, o dia que eu tiver bastante dinheiro, eu vou ajudar missões. Tem que ajudar agora. Aí ela ora, Deus, que eu ganhe bastante dinheiro. Aí Deus diz assim, para que você quer bastante dinheiro? Você quer ofertar para missões? Não, tem outra intenção, é porque ele quer desfrutar de algo. E ele então está colocando missões como se fosse o mais importante. E pode ser que nunca venha. Porque tem uma segunda intenção. Deus, então, eu preciso saber quem Deus é. A minha confiança está nesse Deus. Então, essa minha fé, ela não é colocada numa ideia, mas é colocada em um Deus. Não é colocada no testemunho do outro. Porque quando o centurião vai falar com Jesus, ele não usa o exemplo de ninguém. Ele simplesmente diz assim, eu preciso que o senhor faça alguma coisa, meu servo está doente, e eu preciso que o senhor ore por ele, que o senhor faça um milagre, que alguma coisa aconteça. Às vezes a gente fica usando os outros para que a gente possa medir a nossa fé. Mas você precisa falar com Deus. Ontem eu falei com uma pessoa, ela não é da igreja, né, para que você já não fique pensando, mas essa pessoa queria algumas orientações e falei assim, sabe qual que é o único problema seu? É que você está falando com Deus e você está fazendo um pedido para Deus errado. Você tem que falar com Deus, Deus, muda a minha vida. E não use Deus para alcançar aquilo que você quer. Aí terminamos a conversa, ela chegou e disse assim, realmente, pastor, eu estou tentando usar Deus para conseguir o que eu quero. Eu preciso mudar a minha oração. Eu preciso pedir para Deus mudar a minha vida. Às vezes a gente quer algo, então a gente usa Deus. E Deus não se deixa usar. Então quando eu chego, eu sei quem Deus é, a minha confiança está nele, a minha fé está nas promessas dele para a minha vida, eu deposito toda a minha vida e a minha confiança no Senhor. Como está a sua fé hoje? A sua fé está como a da multidão que... Vamos ver o que vai acontecer. Estou aqui, o que acontecer está bom. Sua fé está como dos discípulos? Será que vai acontecer? Será que vai ter pão para todo mundo? Será que vai ter peixe para todo mundo? Será que vai ter um milagre? Ou a sua fé está como a fé desse centurião, que acreditou que Deus podia fazer, que Jesus tinha autoridade para fazer, porque ele chegou com o seu coração puro diante de Deus. Não precisa responder. Algumas vezes você já se comportou como a multidão? Só dando uma olhada. Vamos ver o que vai acontecer. O que acontecer está bom. Algumas vezes você já se comportou como os discípulos. Acho que não vai acontecer. Não é possível que Deus vai fazer esse milagre. Não é possível que vai acontecer isso, aquilo outro. Não é possível. E algumas vezes você colocou a sua fé e fez como o centurião. Deus, eu sei que o Senhor pode fazer. Uma vez eu contei aqui, e vou encerrar com isso. Eu, há muitos anos, também não muitos anos assim, né? Mas no começo na minha conversão, eu estava no seminário, e eu era da igreja central, e lá tinha um culto.
né, de segunda-feira, e nós orávamos. E um dia uma irmã chegou e disse assim: pastor, eu estou com uma dor de dente, eu estou com alguns problemas, eu preciso fazer uma cirurgia, mas eu estou com muita dor, tal. E contou um monte de coisa lá. Ele disse: o senhor pode orar por mim? E eu falei assim: você crê que Deus pode curar? Ela disse: eu creio. E eu dentro de mim, eu falei assim: não sei se Deus vai fazer esse negócio. E orei por ela. Orei: Deus abençoa, o Senhor é um Deus que opera milagres, tal. Segunda-feira ou terça, não sei, ela era amiga da minha mãe, elas ainda são, mandou uma mensagem para minha mãe. Disse assim: Marcelo fez uma oração por mim, não tenho mais nenhuma dor. E aí eu falei assim: Deus, foi o Senhor mesmo, porque eu não acreditava que ia acontecer. Eu estava orando como os discípulos. Está aqui o pão, o peixe, mas não vai dar para nem, não vai dar. Não vai dar. E o milagre aconteceu. Às vezes a gente age dessas formas. Às vezes a gente passa por esses momentos, mas não quer dizer que a gente não crê. Mas a gente precisa parar um pouco e pensar assim: como que está a minha fé hoje? Como que está? Eu preciso colocar diante de Deus e dizer assim: Deus, trabalha no meu coração. Vamos fechar os nossos olhos. Se você puder abaixar sua cabeça, você que está na sua casa, se você puder parar agora também. Orar, colocar a sua vida diante do Senhor, o seu coração. Quando nos aproximamos dele, é acreditar que ele vai fazer. A fé que vai impactar, a fé que vai impressionar o Senhor, é a fé que não duvida. É a fé que não impede das coisas acontecerem. É a fé que nós depositamos nele, sabendo que ele vai fazer. Coloque diante do Senhor a sua vida agora e fale com o Senhor: Senhor, se a sua fé está como da multidão, fala assim: Deus, me ajuda a melhorar a minha fé. Se a sua fé está como a dos discípulos, meu Deus, eu sei que o Senhor pode, eu não estou acreditando muito, mas eu sei que o Senhor pode fazer. Então, mexe comigo, Pai. Se a sua fé, então, está como a do centurião, seja um intercessor agora. Fala assim: Deus, cura, abençoa, opera um milagre na vida de fulano, de Beltrano, salva. Deus, faz a obra na vida de cada um. Porque o Senhor é o Deus que conhece cada coração. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar diante do Senhor a nossa vida, Pai. Pedir a Deus que o Espírito Santo do Senhor venha agir, Senhor, no nosso coração. Não nos deixe, ó Deus, como a multidão. Não nos deixe, ó Deus, para ver como é. O que acontecer está bom. Sim. Se acontecer também está bom. Mas Deus, também não nos deixe como os discípulos, duvidando que seria suficiente, que não seria suficiente, que não daria. Mas coloca a fé, Senhor, como a desse centurião no nosso coração, para que a gente possa acreditar, ó Pai, a cada instante, que é o Senhor que opera o milagre. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, entregamos no Teu altar, na Tua presença, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Pai, entregamos nas Tuas mãos a nossa vida, nosso coração, e que a fé, Pai, venha a cada dia crescer na nossa vida, para que possamos ver o que o Espírito Santo do Senhor tem para fazer, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, Te louvamos e Te agradecemos. Abençoa, Senhor, a cada um, Pai. Aumenta a fé, acrescenta, Senhor, fé naqueles que estão precisando.
para que possam chegar diante do Senhor, colocando a vida e o coração na tua presença, buscando a direção do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oramos agradecidos, Senhor. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor. Seja exaltado, exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Meu nome é vida, teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Aleluia, Senhor. Aleluia. Amém. Que seja realmente o Senhor sempre seja exaltado e que o Senhor esteja a cada dia agindo na nossa vida em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar.